Hoje nós vamos refletir, daqui a pouquinho você vai sentar. Nós vamos hoje refletir sobre Satanás, suas artimanhas. É muito importante nós conhecermos esse ser, que a Bíblia fala da sua crueldade, da sua maldade, da sua esperteza. Ele é maquiavélico, ele é sedutor, ele é aquele que atrai, ele é aquele que seduz, ele é aquele que tenta o tempo todo te matar, roubar coisas de você, te afastar de Deus. E não se engane, ele é real. E às vezes você o vê até com os seus próprios olhos, se não ele, mas a ação dele nas pessoas e nos seres humanos. É uma batalha, e se você não estiver entendendo que você, em vida, está vivendo uma batalha, uma guerra, todavia, esta guerra já foi vencida por aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Se você não tiver essa clareza, você corre o risco de trabalhar em extremos. E veja só o que diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e também o versículo 11. Vai ser projetado aí no nosso telão, não se preocupe. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim: se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo, em favor de vocês. Qual é o contexto aqui? O apóstolo Paulo, na sua viagem anterior a Corinto, coisas aconteceram lá. Ele foi confrontado, ele foi, pelo contexto do texto, ele foi injuriado, brigaram com ele ali. E agora nessa segunda carta ele vem e traz de volta essa situação e ele fala: eu perdoo tudo isso que foi feito, uma pessoa específica, eu perdoo. E eu perdoo na presença de Deus. Para quê? No versículo 11 ele vai dizer o porquê. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Assente-se. Pois conhecemos os seus planos malignos. Eu acho que está um pouquinho alto aqui, que está batendo e voltando. Estamos envolvidos em uma batalha espiritual e Satanás tem suas estratégias. A Bíblia diz que ele é como um leão que fica rugindo ao nosso derredor. E existem duas posturas que são erradas. Uma delas é menosprezar quem é Satanás e os seus enviados, os demônios. É um erro menosprezar um ser milenar, que tem poder, que conhece muito bem o ser humano, que está passando de geração em geração, que conhece as nossas manias, que conhece as brechas que nós damos a ele. É um erro menosprezá-lo. Quando nós assim o fazemos, quando nós flertamos com Satanás, quando nós não damos atenção devida a quem ele é,
nosso pastor, o pastor Jorge, escreveu um livro chamado O Reino das Trevas. Este livro, ele desvenda ali um pouco sobre o trabalho de Satanás, um reino que é organizado, poderoso, que opera como se fora uma maquininha, redondinho, bonitinho. É um erro você menosprezar. Por outro lado, é um erro também supervalorizar quem é Satanás e o que ele pode fazer. A ponto de, por exemplo, se alguém sabe que aqui na frente ali nós temos um terreiro de macumba, as pessoas, já vi muitos casos, a pessoa não passar nem na calçada, porque ela fica com medo daquilo que ali está. Ou então, quando ela se depara com uma manifestação demoníaca, ela corre, ela se assusta, e ela se lembra de quem? Do crente. O pior é que muitos crentes correm até do demônio, de medo. Não devemos nem menosprezar e nem supervalorizar. Não devemos supervalorizar porque Jesus já o venceu na cruz do Calvário. E nós precisamos ter o conhecimento, como disse o apóstolo Paulo, é necessário conhecer quem Ele é, para assim, com base naquilo que é revelado na palavra, e com base naquilo que nós somos em Cristo, também o derrotarmos em nossas vidas. Existem, por incrível que pareça, muitos crentes presos nas armadilhas de Satanás. Ele é ardiloso. Se você olhar o texto de Efésios capítulo 6, ali o Espírito Santo de Deus abriu como se fosse uma janela do mundo espiritual, do reino das trevas, e nos revela quem é esse ser. E ele vem tratando vários assuntos aqui com os Efésios, e no versículo 10, que não será projetado, ele diz assim, uma palavra final: sejam fortes no Senhor, diga no Senhor, e em seu grande poder. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Está entendendo? A nossa força está nele e no poder que ele dispensa a nós. Você não precisa temer Satanás, ele já foi vencido na cruz do Calvário. Só que não dê brechas a ele, não coloque ele sentado do seu lado, não dê as mãos para ele, que ele pisa na sua garganta, te joga numa sarjeta e fica com o pé até você morrer, porque ele não tem um pingo de compaixão de ninguém, ele é 100% mau. E no versículo 11 aqui ele vai dizer algo muito importante: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Precisamos de armas certas para cada batalha, e assim nós venceremos. É muito simples. Se você pegar um filme de época, você vai ver que no passado se guerreava com lanças, com flechas, se defendia com escudo, no braço, se brigava com espadas, subia nos muros das cidades. O tempo passou. Hoje se aperta um botão, e para cada região, para cada situação, uma estratégia diferente. Nós, crentes em Jesus, temos que ter essa
ciência, esse conhecimento. E existem algumas posturas que nós temos que ter em relação a Deus e a Satanás, que vai nos fazer prevalecer, como nós dissemos antes. Esses dois extremos, o menosprezar e o supervalorizar, está errado. Hoje, nós vamos entender que armas você pode usar para algumas situações que estão próximas a você, mas muito próximas, e que Satanás usa, porque ele tem estratégias, ele usa isso para fazer você perecer, para fazer você se afastar de Deus, para fazer você adoecer, para fazer você ficar triste, para fazer você se enfraquecer na fé, para fazer você viver aquém daquilo que Deus quer que você viva. Eu quero trabalhar com você um primeiro aspecto. Nós prevaleceremos contra o diabo e aquilo que ele tem arquitetado contra nós, pela prática da verdade. A verdade dura para sempre. E na Bíblia está escrito aquilo que é verdade em relação a uma série de questões. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Você quer conhecer a verdade? Esta é a verdade. Porque o seu autor, ele mesmo se intitulou como sendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você dominar esse livro, aquilo que aqui está, não só na cabeça, mas também nas suas ações, você prevalecerá em toda e em qualquer situação. Ainda ontem eu estava assistindo um lançamento do cinema chamado Livro de Eli. Foi lançado essa semana. Tirando a questão que ali a Bíblia era mais um livro, aquele filme tem uma verdade maravilhosa. Todo mundo queria ter acesso ao que está na palavra. E o Eli, o Denzel, tinha isso no seu coração, na sua vida. E no final do filme a gente entende que ele é cego. Só no final do filme, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei decepcionado. O homem era cego. Como é que ele acertava aquelas, né? Como é que ele pegava aquelas flechas? Coisa de Hollywood, não se preocupe. Mas ele tinha no coração, a ponto de ele recitar a palavra. E então, um novo livro, que não existia mais nenhum, uma nova Bíblia ser escrita e ser impressa. O pastor Rafael fez referência no culto domingo passado, se não me engano, de um senhor que decorou todo o Novo Testamento. Não estou dizendo para você decorar o Novo Testamento inteiro, mas você precisa conhecer a verdade, porque só aqui está a verdade. O que o nosso pai pode falar, ou o que ele fala, pode ser verdade? Pode. O que a vovó fala, pode ser verdade? Pode. O que a TV fala, pode ser verdade? Pode. Mas você tem um filtro, que ele é poderoso. Passe nesse filtro. Se passar nesse filtro, é verdade. Mas como eu vou saber se eu não conhecer? Você quer derrotar o diabo na sua vida? E olha que ele está ao nosso derredor o tempo todo. Essa semana ele ficou me tentando em várias coisas. Eu não sei se é só na minha vida, se é só aqui em Campinas, onde eu moro, ou se lá onde você também mora, por onde você anda. Mas se você olhar, ele está por perto, te levando a tomar decisões que muitas vezes não seria correta. Ou você ter um sentimento que não é o correto, ou você ter uma atitude que não é o correto, ou você ter um pensamento que não é o correto. Mas a palavra está aqui, nós conhecemos a palavra, e a palavra liberta. E eu marquei aqui, a palavra nos dá livramento.
Veja o episódio de Adão e Eva lá no Éden. Aquilo foi fruto de uma mentira do diabo. Ele chegou e falou: Deus não falou isso. Ele não quer que vocês façam isso por causa disso, disso e disso. Se você fizer isso, você vai ser igual a ele. Eva e Adão ouviram Satanás, está vendo como ele é ardiloso? Ouviram ele, e não deram crédito, não obedeceram à voz de Deus, e por isso nós estamos aqui nessa noite, falando que a graça nos alcançou, porque se eles não tivessem caído no pecado e na artimanha de Satanás, eu não sei como seria coisa muito diferente. Há um livramento para você sempre, porque a palavra da verdade liberta. Quando se conta uma mentira, você precisa contar mais 10 outras mentiras para sustentar aquela mentira. Quando você fala a verdade, seja ela qual for, você precisa falar apenas uma vez, e você não entrará em contradição. Sim ou não? Pense, e leve isso para o seu dia a dia, leve isso para a sua casa, leve isso para o seu trabalho, leve isso por onde você está. Talvez você não diga uma grande mentira, mas talvez, assim como eu muitas vezes, omite-se alguma coisa, e uma pequena mentira, 99% de verdade é mentira, porque falta 1%. Verdade é 100% verdade. Temos que ser sinceros, temos que olhar para o espelho que está lá na nossa casa e encarar aquela realidade. Temos que lutar, é uma batalha, não estou dizendo, desde o começo, é uma batalha, é uma luta. Não se engane, o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico. Mas há um livramento quando você olha para a palavra de Deus. E há também uma libertação quando você pratica a verdade, seja ela qual for. Ainda que seja confessado um pecado, confessado algo errado, ainda que seja algo terrível, quando se fala a verdade, quando se tira do coração aquilo vem como se fosse uma libertação, porque você conseguiu falar. E olha que nós somos especialistas em ficar quietinho em circunstâncias, situações que a gente deveria ser verdadeiro. Eu não sei se você sabe, eu sou da mesma natureza que você. E eu sei as minhas batalhas, eu sei as minhas lutas. E com você não é diferente. Quando nós praticamos a verdade, a comunhão com Deus, o Pai, que nós acabamos de cantar no primeiro louvor e depois no final. Por quê? Porque em João 14,6 nos diz que, Jesus falando, né? Que ele ia para o Pai, preparar um lugar para que estivéssemos juntos. E a Bíblia, no seu contexto todo, ela nos fala que sempre que praticamos a verdade, sempre que obedecemos a palavra, nós nos aproximamos de Deus. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo, e a verdade procede daquele que nunca mentiu e nunca mentirá, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui, o que Ele tem para nós está revelado na palavra. Não se engane. Toda vez que você pratica a palavra, você se aproxima de Deus. Por isso que, se o pastor Danilo estivesse aqui, cantaria aquele outro hino lá. Todo dia o pecado vem nos assediar, mas a gente escolhe Deus. Eu escolho Deus, sou amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu escolho Deus. Vocês viram que eu sou bom para cantar. O Ali ficou para trás nessa já. Você não canta nada, Ali. Quem canta sou eu. Eu escolho Cristo todo dia. É uma escolha diária, você obedecer a palavra. É uma escolha diária. Ah, pastor, eu não quero obedecer a palavra. Está obedecendo automaticamente o cão. É automático.
Ou nós obedecemos a Deus, ou nós estamos obedecendo a Satanás, porque nele todo tipo de mentira impera. Quem nos conduz para mais próximo de Deus num sentido de relacionamento? A verdade. Quem é a verdade revelada na palavra? É Cristo. Entenda, na presença e na comunhão com Cristo é que venceremos eternamente o maligno. Em Cristo e com Cristo nós venceremos as artimanhas. Eu até marquei aqui, o texto quando ele usa ali a questão de artimanha, o ardis, né? O que é isso? É um artifício, é um estratagema, é uma maquinação, é todo um sistema armado para te enrolar. E quando ele usa a palavra astuto para Satanás, é num sentido de esperteza, é num sentido de inteligência. Então, ao mesmo tempo que ele é inteligente, ele usa de toda essa inteligência para nos enrolar. Se eu e você não tiver acesso à verdade absoluta e plena e eterna, que é a palavra de Deus, ele vai nos enrolar. Por isso que nós sempre dissemos, olha, vai tomar uma decisão, não sabe o que fazer, tem que orar antes. Vai fazer qualquer coisa, pensa, ora, consagra a Deus, conversa com o Espírito Santo, abre a palavra, não vá que nem um louco fazendo as coisas, conta até 10 primeiro. Entenda, porque na emoção exagerada, Satanás pode entrar e atrapalhar tudo. Olhe para a palavra, olhe para a Bíblia. E quando eu falo para você, eu falo para mim. E olha que eu fiz 18 anos semana passada, mas eu tenho que ficar olhando para essa palavra. Cada vez mais, se eu quiser me aproximar cada vez mais de Deus, e ter pelo menos a ciência de quem é esse cão que está sempre por perto. Quando você entende, quando você pratica a Bíblia, a palavra, é inevitável, você não dará lugar a Satanás no seu coração. Pela prática da palavra, a Bíblia diz sobre ela mesma, esta é a palavra, ela fala que a flor cai, não sei o que acontece, tudo vai para lá, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Confie na palavra, confie nessa palavra, ela é a palavra de Deus, maravilhosa, ela é maravilhosa. É desafiador, tá? É desafiador, porque ela te refuta o tempo todo, ela te chacoalha o tempo todo, ela te chama a atenção o tempo todo, ela te corrige o tempo todo. Então a primeira arma para você derrotar Satanás nas suas artimanhas em relação à sua vida, conheça muito bem a palavra do Senhor, conheça a Bíblia. Jesus derrotou Satanás falando a palavra, declarando a palavra, e o diabo usou a palavra para falar com Cristo, mas usou dentro de um contexto fora, né? Usou o texto fora de contexto, e Jesus vem e usa também a palavra para derrotar Satanás. Leve essa mensagem, esta verdade no seu coração. Você quer tomar decisões certas? Confronte a decisão que você precisa tomar com a palavra. Se ela avalizar a sua decisão, tome. Se ela não avalizar, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde você terá problema. Segunda arma poderosa, a primeira é infalível, gente. Praticou a palavra de Deus, você resolve 90%, 99% das questões. Esse é o grande desafio. Eu não sei quantos de vocês já leram a Bíblia toda uma vez na vida? Levanta a mão, quem já leu a Bíblia toda uma vez na vida? Está vendo? É uma parcela pequena. Agora, para pensar comigo. Se
Se eu não conheço o que está aqui, e eu falo que eu sou crente em Cristo Jesus, e eu não conheço totalmente o que está aqui, eu tenho um problema. Porque tudo que se é falado nesse púlpito, tudo que nós acreditamos, tudo que nós estamos aprendendo, vem da palavra. Então, comece ainda hoje. Pastor, é muito tempo para ler a Bíblia. Então começa logo, para terminar o quanto antes. Porque ela vai fazer de você um crente mais saudável em Cristo Jesus. Leia, ou ouça, e depois na sequência, leia em voz alta. Porque você vai ouvir a voz de Deus, falando através da sua voz. Pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia em voz alta, você vai ouvir a voz de Deus, porque é a voz de Deus que está aqui. É o terceiro ano que eu leio a Bíblia toda em voz alta. Para mim, tá? Sento lá na minha cadeira e em voz alta eu leio. É diferente de você ler quietinho. É diferente. Ainda que o meu tico-teco não ajuda muito, está meio ruinzinho, tem que tomar fosfosol. Qualquer texto da palavra, qualquer situação, eu consigo encaixar na linha histórica, na geografia. Eu sei do que trata aquele contexto. Isso é poderoso. Eu só não vou aplicar se eu não quiser. E às vezes acontece de não aplicar. Mas eu preciso pelo menos conhecer. Nós estamos fazendo cada homem um guerreiro. Eu estou até decorando o versículo, estou ficando já, falei, meu Deus, meu cérebro está rejuvenescendo, preciso usar mais, está poderoso. Eu estou decorando os versículos. Aquele senhorzinho que ficou careca essa semana, estava aqui, ele decorou um monte de versículos. Eu falei, não vou ficar atrás dele não, que é isso? E ali a gente faz no nosso escritório ali a gente fica lendo em voz alta e quem não recita, vamos implantar essa, viu Luiz? A partir dessa semana. Quem não recitar certinho o versículo vai pagar o almoço. Eu posso fazer um teste com vocês também ou não? Eu vou sair perguntando um versículo para você. Se você não falar o versículo direito, você vai pagar o almoço para mim. Pelo menos se você estudar e decorar os versículos, vai ser bênção para a sua alma. E você vai se aproximar mais de Deus. E não vai precisar pagar o almoço para mim, assim. Aí você paga o seu, eu pago o meu. Aprenda a palavra, conheça a palavra, porque ela é a verdade. E a verdade é poderosa. Segundo, pela prática do amor. Interessante. Muitas vezes achamos que o diabo sai com o nosso grito com ele. Sai, Satanás. Às vezes ele sai, se você usar o nome de Jesus, ele tem que sair. Mas você sabia que muitas vezes você expulsa o diabo de uma pessoa, ou você cala a boca dele na vida de uma pessoa, praticando o amor? A prática do amor. O nosso Deus, a essência do nosso Deus é o amor. E o amor, ele é uma arma poderosa. Amar não quer dizer que você vai ser um coitadinho, não quer dizer que você, não, quer dizer que você vai amar. Amar, inclusive, é falar a verdade. Quando amamos, que é a essência e o caráter do nosso Deus, nós vamos derrotando Satanás. Jesus nos ensinou sobre isso. Jesus mandou a gente orar pelos inimigos, e Ele mandou perdoar 70 vezes 7, num único dia, 490 vezes. Meu Deus, você já pensou num negócio desse? E a gente tem dificuldade com esse negócio de praticar o amor, porque a gente tem pavio curto. A Bíblia fala que o amor não deve ser fingido, lá em Romanos capítulo 12, versículo 9. Se o amor é a essência de Deus, a maldade
é a essência de Satanás. Então, quando nós deixamos de praticar o amor numa atitude, numa ação, nós estamos nos parecendo mais com o diabo do que com Deus, porque a essência do nosso Deus é amor. Então, uma forma de você vencer Satanás, e aqui nos círculos, de amizades próximas, talvez na sua casa, talvez na sua vida conjugal, talvez ali nos seus relacionamentos mais próximos, é você ser uma pessoa que pratica o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, ele pode ser visto em atos concretos. Não existe amor que não é visto em ação concreta em direção ao outro. Não existe. Esse negócio que ama, mas não existe uma atitude de amor, não é amor. Deus mostrou como se ama. Ele falou: eu amo o ser humano. Como é que ele mostrou isso? Hein? Você precisa conhecer a Bíblia. Está vendo? Senão você já teria falado: pastor, ele mostrou que ele nos ama mandando o filho dele para morrer no nosso lugar. Está escrito na Bíblia. Precisa conhecer a Bíblia. Precisa participar mais do culto também. O pastor está falando participar, tem que participar. Não existe amor que não é visto em ação concreta em direção ao outro. O amor é poderoso. O amor é poderoso. Ele é um filtro poderosíssimo contra o ódio, o rancor e a amargura. Ódio é um sentimento diabólico. Rancor é um sentimento diabólico. Amargura é um sentimento que vem do inferno. O amor é um santo remédio. Romanos capítulo 13, versículo 10, fala sobre isso, que o amor não faz mal ao próximo. Nunca faremos mal ao próximo se amarmos. O amor é um filtro poderoso. Você tem um filtro poderoso no seu corpo. São os seus rins. São poderosíssimos, filtros poderosos. Eu não entendo nada disso, mas eu sei que é. Ele é poderoso. Toma bastante água. Você já deve ter visto uma pessoa que precisa fazer hemodiálise. O que está acontecendo ali? Não está filtrando mais o sangue. Impurezas estão no sangue, elas precisam ser retiradas. Aí o sangue sai do corpo da pessoa, passa na máquina e volta para o corpo da pessoa. Uma coisa horrível, complicada. Tem muito crente que está fazendo hemodiálise espiritual, porque não está usando o filtro do amor. Coloca o filtro do amor na sua vida, e você vai perceber que você vai conseguir viver mais feliz, que você vai deitar lá na sua cama, colocar a cabeça no seu travesseiro e você vai dormir. Você vai ter menos problemas de saúde, porque quando você coloca na sua alma, no seu coração, amargura, rancor, ressentimentos, sentimentos de ódio, vontade de matar, tem hora que dá vontade, mas você tem que parar e pensar. Fala: opa, peraí, não, esse sentimento não é de Deus, então sai daqui. Ao invés de você matar, você coloca o joelho no chão e você ora. Tudo isso vai deixando você pesado. É como se fosse uma mala gigante que você carrega nas suas costas. Pesa igual o pecado. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Não, eu tenho que vingar isso daí. Não existe vingança da nossa parte. A Bíblia fala que a vingança pertence a Deus. É Deus quem sabe resolver as coisas. Se você estiver fazendo o que é certo e você falar com Deus, não se preocupe. Deus age por você. Você tem que fazer amar. E a Bíblia diz que quando nós estamos
nesses problemas, a gente não conseguir amar, que a gente não está conseguindo se relacionar direito, nem a nossa oração é ouvida no céu. Olha como isso é sério. Então Satanás, conhecendo que a gente tem um pavio bem curtinho, que a gente quer descer do carro no trânsito e pegar o camarada pelo pescoço e bater, ou então que dentro da nossa casa a gente grita com as pessoas, mas não grita com o chefe no trabalho, porque o chefe manda embora, mas a pessoa de casa não manda. Ele sabe disso. Ele age exatamente na sua fraqueza. É exatamente no seu ponto fraco que ele vai agir, e que ele vai tirar você do trilho certo. Mas, se você conhece a palavra, se você está alicerçado na palavra, se você pratica o amor, que é uma orientação da Bíblia, você vai tomar a decisão correta, e pode deixar nas mãos de Deus, e você vai ver que, você vai ficar levinho para andar, vai ficar levinho. Você quer saber como é que pesa essas coisas? Chega na sua casa hoje, pega uma mala daquela grande que você tem lá, uma mochila, enche de coisa pesada, coloca nas costas e anda 10 quilômetros com ela. Aí você vai perceber o peso que tem o rancor, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, a tristeza. Uma porta escancarada para Satanás ficar pisando na sua garganta, no seu pescoço, no chão. Aquilo pesa. Mas quando você libera perdão, quando você, nós vamos ver isso já já, quando você consegue praticar o amor, quando você consegue transferir isso para Deus, a Bíblia diz, Jesus levou sobre si todas essas coisas, deixa com Ele, sinta-se leve, é mais fácil de andar, é mais fácil de caminhar, você anda mais rápido. Decisão nós temos que tomar todos os dias. A pergunta é, nós vamos decidir pela nossa vontade, ou nós vamos decidir amar até pelos nossos inimigos? Eu não tenho nenhum inimigo, não que eu saiba, eu não tenho nenhum. Se eu sou inimigo de alguém, não sei também, mas não tem cabimento. Decida amar. Agora somos salvos nele e entramos no radar do céu, e Deus está olhando para o nosso coração. Ele vai olhar e vai falar assim, deixa eu ver se esse meu filho, minha filha, ele está agindo conforme está na minha palavra. Mas lá na igreja ele levanta a mão, ele louva, nossa, ele parece um crente tão espiritual, tão profundo, mas não consegue amar o cunhado, não consegue amar o irmão, não consegue amar o vizinho, não consegue amar não sei quem. Alguma incompatibilidade há aí, não está batendo. Nós temos que ser muito sinceros em relação a isso. Como eu disse, amar não é coitadinho, não significa que você é um bobão, uma bobona, não. Amar é você não deixar essas tranqueiras entrar no seu coração, é você ter uma mente, uma alma sarada diante de Deus, que é o pior problema das pessoas hoje em dia. As pessoas estão doentes da alma. Pasme, muitos crentes também, porque eu acho que pelo relacionamento próximo, vai guardando rancor, uma coisa ou outra. Misericórdia, não faça isso. A sua mochila das costas vai ficar cada vez mais pesada, chega uma hora que você vai cair e não vai conseguir andar mais. Libere, tire da alma, entrega para Deus, e viva em paz. Se tiver que corrigir alguma coisa, corrija. Mas é muito gostoso, e a gente sabe, quando a gente está com aquele negócio aqui dentro do coração, que você fala, meu Deus, eu não consigo. Você sabe quando você está assim. Nessa hora não adianta. Ou você vai ligar para a pessoa, ou você vai pôr o joelho no chão, ou você vai pegar você mesmo no seu pescoço e vai te dar um safanão. Vai falar assim, eu não largo enquanto você não... Um auto-sufocamento. Faça isso.
Fala assim: enquanto você não morrer, eu não largo você. Perdoa logo. Abandone isso agora. A gente quer fazer nos outros, né, mas não faz na gente. Ou escolha alguém para fazer em você. É necessário. É necessário. É necessário levar a sério. A gente não pode brincar. Porque o diabo, ele pega essas armas que a gente... Ele só usa a arma que a gente dá para ele. Ele não tem arma para usar contra a gente, porque Jesus já venceu ele. Mas quando a gente dá para ele as armas, ele usa contra nós. Você está vendo? A Bíblia fala do primeiro mártir, né, o Estevão, que foi apedrejado. Aquele homem foi apedrejado por quê? Porque ele estava pregando a palavra. E de repente jogam pedra nele. Paulo, o apóstolo, estava vendo, inclusive. E aquele homem, sendo apedrejado, ele foi capaz de dizer assim: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Você já pensou? Que condição maravilhosa, que conhecimento de Deus maravilhoso para esse homem. E se você pegar a história de todos aqueles que foram martirizados, tiveram atitudes semelhantes. Pelo jeito nós estamos longe disso, hein? E precisamos entender quem nós somos e quem somos. Nossa guerra não é contra as pessoas. Não é. Nossa guerra é contra a potestade. Se você continuar lendo o texto de Efésios, você vai... É nas esferas celestiais. É contra o diabo. Não é contra a pessoa. É contra o diabo que está na pessoa. E aí não adianta você bater na pessoa que não dá certo. Você tem que vencer pelo amor, vencer pela palavra. É assim que se vence. É assim que se vence. Eu contei lá no RIA de um rapaz chamado Vicente, que trabalhava comigo. O Vicente apanhava todo dia no trabalho, apanhava lá do chefe, que era um chefe atrapalhado, esquisito lá. E aquele camarada reagia em amor sempre, em amor sempre, em amor sempre. A costa dele estava tudo marcada de tanto apanhar. E ele reagia em amor. E de tanto ele reagir em amor, pela palavra, um dia, aquele superior dele se converteu. O nome dele é Décio. O Décio se converteu. E o Décio chegou um dia para o Vicente e falou assim: eu quero pedir perdão. Pelo que você quer pedir perdão? Me explica. Por todos esses tempos que eu bati em você, e você tinha, às vezes, até a oportunidade de me dar um soco na cara, mas você nunca fez isso, você nunca levantou a voz, você respeitou uma hierarquia, e você fez o que era certo, e você sabe que eu comecei a olhar para o seu exemplo, para o seu jeito de ser, comecei a olhar para a Bíblia que você olha, e eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E a sua postura de me amar acima de quem eu era, porque eu era um troglodita, um atrapalhado, a sua atitude me levou para próximo de Cristo, e hoje eu estou salvo em Cristo Jesus. E ali naquela decisão, aí depois eu saí lá do banco, não sei mais o que aconteceu, mas eu acredito que uma bela história foi contada pela atitude daquele homem. Como é que tem sido, né, as nossas atitudes, reações em relação a certas coisas? Para pensar, como é que você tem reagido? Como é que você tem reagido no seu dia a dia? Você reage demonstrando amor, ou você reage demonstrando irracionalidade? Essa semana eu vi um irracional no trânsito. Só porque houve lá uma pequena fechada, o camarada desceu a norte-sul inteira, que nem louco, quase bateu no meu carro, atrás do outro perseguindo, desceu do carro, foi no vidro do outro, abriu a porta, tirou o cara lá de dentro e começaram a brigar no meio da rua.
Eu olhei, foi 2 animais irracionais. Chama lá a carrocinha lá para levar pro preso, que é 2 animais, 2 cachorros brigando no meio do trânsito. Não perguntei se era crente, não tive coragem, porque ia ser demais, né? Ia ser demais. Então hoje está assim, gente, qualquer coisa, o povo está doido, mas nós não, nós já fomos marcados com a marca do amor do nosso Deus. Reaja diferente, que Deus brigará por você, é Ele quem briga, entendeu? Por último, nós venceremos Satanás pela prática do perdão. Se nós devemos amar, nós também devemos perdoar. O poder do perdão, ele é libertador. Talvez tenhamos alguém nessa noite aqui que tem dificuldade com isso, e Satanás está prevalecendo sobre você, através dessa sua dificuldade, falta de coragem de perdoar alguém. A Bíblia diz que Deus nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. Ele nos perdoou, Ele nos amou primeiro, Ele nos perdoou. Isso é poderoso. O perdão produz comunhão. Nós perdoamos e isso gera comunhão, é restaurador, é maravilhoso quando você vê 2 pessoas que se perdoam por uma situação qualquer, vivendo um novo momento. Aquilo é abençoador, é comunhão. O perdão produz restauração. A pessoa perdoada, ou melhor, a pessoa culpada, tem seu interior restaurado, e Satanás é derrotado. Olha só. E a pessoa que perdoa tem o seu interior também restaurado, e Satanás é perdoado, é derrotado. O perdão, quando você libera perdão, para você é maravilhoso. Se a outra pessoa vai aceitar ou não, o problema é dela. Mas você tirou o peso das suas costas, da sua alma, você perdoou e segue a vida. Aquele negócio assim que perdoa, mas coloca de volta e anda, isso não existe. Deus perdoou e falou que jogou fora no mar de esquecimento. O pecado mata, mas o perdão traz reconciliação. Relacionamentos rompidos são restaurados e artimanhas são vencidas. Eu marquei aqui, José do Egito, ou José, que foi do Egito, mas era do povo de Deus, né? José. Os irmãos dele venderam como escravo, passou por tudo que passou na casa de Potifar, e etc, 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 e no primeiro encontro com os irmãos dele, ele tinha tudo para se vingar daqueles irmãos malucos que venderam ele, mas o coração dele tinha amor, e porque ele amava e conhecia Deus, sabia quem era Deus, ele pôde perdoar os irmãos, e os irmãos dele nem acreditaram que ele estava perdoando, e ele ainda esclarece, falou, não se preocupe, vocês fizeram o que fizeram, mas na verdade Deus que usou toda essa situação para preservar a vida, eu perdoo vocês, não se preocupem, o nosso relacionamento é maior que tudo isso, isso é poderoso. Quem você precisa perdoar nessa noite? Quem? Seja homem para perdoar, seja mulher para perdoar, é necessário, porque perdoar reconcilia. Perdão, Deus nos perdoa quando nós perdoamos os nossos semelhantes. Isso está lá em Mateus capítulo 6, 14 e 15, que Deus fala que quando nós perdoamos os nossos semelhantes, Ele perdoa os nossos pecados. Quando perdoamos, gera em nós satisfação. Quem perdoa e quem é perdoado são beneficiados. O veneno faz a você e ao outro também o mal, ao passo que o perdão gera em você benefícios eternos e benefícios agora.
Tem gente que precisa perdoar o marido, tem gente que precisa perdoar a mulher, tem gente que precisa perdoar o sócio, tem gente que precisa perdoar o amigo. Faz 10 anos, 3 meses, 5 dias, 10 minutos que ele fez algo por mim. Sabia que tem gente que fala isso no gabinete pastoral? Pastor, eu me lembro, foi dia 14/12/1974, às 3 horas da tarde. Tum! Lembrei da minha mãe, falei para você já essa história, né? Minha mãe ficou 15 anos sem ver irmãs gêmeas dela. Mais, sei lá, 30 anos, errei a conta, 30 anos. Graças à internet, descobri a minha tia. Falei, poxa, que beleza, hein? Mãe, encontrei sua irmã. Fiquei curioso agora, ela é gêmeos, deve ser igualzinha a senhora, que beleza, né? Maravilha. Ah, encontrou? Falei, encontrei. Ó, tem inclusive o telefone dela. Vamos ligar para ela? Vamos. Falou, a minha mãe chamava Maria, Maria Conceição. A outra Maria Aparecida. O pessoal bem criativo, né, para colocar nome. 2 Maria. Então uma chamava Aparecida e outra Conceição. Qual é o seu nome? Não, sou gêmeas com ela, mas qual o nome? Maria. E o nome dela? Maria também. Como é que nós vamos diferenciar essa história? Não, eu sou a Aparecida e ela é a Conceição. Olha que doideira. Lá vai a Conceição, minha mãe, esperando a Aparecida do outro lado. A Aparecida atendeu. 30 anos depois que não via a Aparecida. Oi, Conceição, sim, imagino que tenha falado. Aparecida, lembra aquele dia que você fez aquele negócio comigo? Eu acabei de lembrar aqui. Acabou na hora a ligação, a mulher do outro lado desligou. Eu olhei assim e falei, minha irmã estava comigo, o que aconteceu? Não, eu lembrei ela do negócio que ela fez comigo lá. Falei, mãe, 30 anos depois, você não perdoou esse negócio ainda? Não, ela fez não sei o quê. Falei, aí eu desisti. Eu falei, liguei depois para a tia, falei, tia, a situação é essa, assim, eu moro aqui em Piratininga, aqui para o interior, aqui, não sei onde que é. Quem sabe um dia eu vou lá ainda, porque eu fiquei até com vergonha. Então faz 30 anos, 3 meses, 5 dias, 10 minutos, 5 segundos. Você deu risada, verdade. Será que você não está fazendo em alguma coisa assim também não? Às vezes até inconsciente. Hoje é dia de você vencer Satanás. Hoje é dia de você derrotar ele, porque ele armou uma artimanha para você e você caiu. E agora você está preso nessa situação e você precisa sair. Você sairá daí pela verdade, praticando a Bíblia. Você sairá daí amando e você sairá daí perdoando. Porque isso é a essência de Deus. Deus é verdade, Deus é amor e Deus é perdão. E isso derrota Satanás. Fica em pé onde você está. Nós vamos resolver isso agora. E fica em pé, querendo resolver. Ninguém vai sair daqui com sacola pesada nas costas para casa hoje. Seja o que for. Nós vamos resolver isso hoje. Talvez você esteja precisando derrotar Satanás em alguma área da sua vida. E você vai derrotar praticando a palavra. Você vai derrotar vencendo ele pela verdade, pela prática do amor e por tudo isso. Você vai fechar os seus olhos onde você está agora. E o Espírito Santo já trabalhou no seu coração. O Espírito Santo já falou com você. Ele está falando aí? Tem situação aí que precisa ser resolvida hoje. E vai ser libertador. Você vai dar um chute em Satanás agora. Você vai expulsar ele da sua vida. Há pessoas que estão escravas em situações que precisam de libertação hoje. Agora, e nós vamos resolver isso agora. É preciso ter atitude, é preciso ter posicionamento. Sai do seu lugar,